Bênçãos aquarianos, aquarianas, vamos às previsões agora, do dia 1 até o dia 16 de janeiro, tá? Previsões detalhando mais a sua vida amorosa, estou aqui com o baralho, mas é claro, como é uma previsão detalhada, pode ser que apareçam situações de trabalho, de setor financeiro, às vezes de saúde. Por quê? Porque eu vou ver aqui o que está afetando a relação, o que aparece aqui para mim nesse período de tempo que eu marquei, tá bom? Então, caso, por exemplo, uma perda de um serviço de alguém aí de você ou da pessoa amada, e isso causou uma discussão entre vocês. Então vai aparecer aqui nas cartas mais a minha intuição, né? Bom, vamos às previsões. Esta é uma leitura detalhada sobre o aspecto amoroso e já quero te alertar. Esta é uma previsão baseada na energia coletiva, é uma generalização. Então, pode ser que esta leitura condiga ou não com a sua realidade, porque às vezes pode ser que a minha intuição tenha captado um aspecto do seu mapa astral que esteja mais forte em outro signo. Então, por isso, é interessante, caso essa leitura não ressoe com você, é interessante que você consulte o seu ascendente, a previsão do seu ascendente, a previsão do seu lunar e a previsão da sua Vênus, tá bom? Bom, vamos às previsões aqui. Eu vou embaralhar, vou começar a embaralhar. Aqui, ó. E já quero lembrar você, primeiro, dá o seu likezinho aí para você abençoar o nosso canal, para você incentivar que a gente continue com as previsões. Tudo bem? E já aproveita, já se inscreve no canal, já clica no sininho para você não perder as novidades que estão aí e as que estão por vir também, tá? A gente tem aí o horóscopo diário todos os dias, tá? O horóscopo que vai mostrar aí os números mais favoráveis, a cor mais favorável, o cristal mais favorável, as ervas, essências, aromas e incensos mais favoráveis, ou seja, é aí um monte de dicas para você, um conjunto de dicas para você, para o seu dia, para melhorar o seu dia. E já tem aí no canal a previsão para o mês de janeiro completo, né? Só que essa previsão ela aborda outras áreas e fala também um pouco de amor, mas essa daqui é que a gente vai aprofundar, tá bom? E também temos a previsão para o ano de 2019, você pode conferir lá para o seu signo, é só você ir pelas playlists, que lá você vê horóscopo janeiro 2019 e horóscopo anual 2019, tá bom? Terminei de embaralhar aqui, a gente vai cortar. Cortei em 3. Pego do meio junto com o terceiro e junto aqui com o primeiro, tá? Eu vou fazer a leitura e vou mostrar as cartas para você, tá? É provável que eu colocando aqui as cartas na mesa, talvez você não enxergue direito, talvez você não veja todas as cartas, porque são muitas cartas que eu vou tirar, já que eu vou fazer uma leitura mais detalhada, tá bom? Só que para facilitar, eu vou pegando as cartas conforme eu vou lendo e eu vou mostrando para você. Então não se preocupe que você vai conseguir ver todas as cartas que saíram, que conforme eu vou lendo, eu vou mostrando aí para você, tá? Esta leitura é uma leitura que vai falar do seu passado recente, vai falar do seu presente, vai falar do seu futuro. Então vamos explicar. O seu futuro, enquanto eu estou tirando as cartas aqui, o seu futuro, primeiro o seu presente. O seu presente ele diz respeito aos 15 últimos dias aí seus antes de entrar o dia 1 de janeiro. Porque aí do dia 1 de janeiro até o dia 16 é o seu futuro, né? E antes desses últimos mais ou menos 15 dias, antes desse dia 1 de janeiro, é o seu passado recente. Então, esses últimos 15 dias antes do dia 1 de janeiro é o seu presente e mais uns 15 dias anterior a esses 15 dias é o seu passado recente, tá bom? Mais ou menos isso, porque às vezes pode sair aqui, saiu uma previsão para Capricórnio, eu acabei falando do passado de Capricórnio, de um passado bem distante, mas é porque a minha intuição me alertou disso e eu falei, mas aqui eu vou tentar me ater a essa faixa de tempo, que é porque é aquilo que é mais interessante para você, tá? Mas se aparecer alguma coisa eu falo e pronuncio. Bom,
Já quero te dizer, esta leitura tem 2 etapas. A primeira etapa é para quem já se relaciona. A segunda etapa é para quem não se relaciona. Então, se você não se relaciona, eu te aconselho a acelerar o vídeo mais para frente, tá? Porque aí você consegue ver aí para vocês que não se relacionam, tá bom? Porque agora eu vou falar para quem já se relaciona. Bom, para quem se relaciona, primeira coisa de tudo, antes de ir lendo as cartas uma a uma, fazendo aí um panorama, eu vejo você mais no seu futuro, tá? Mas você tem uma tendência a ter, apesar de você estar no seu futuro, é como se você se encontrasse por alguns problemas um pouco complicados e difíceis, que você anseia por terminar esses problemas, não é? Você anseia por findar. Esse problema ele tem a ver com a perda de alguma expectativa que você possa ter criado aí dentro do relacionamento, e existe esse rompimento, essa sensação de ter isso arrancado de você, né? Então é como se você quisesse imediatamente mudar um pouco essa fase, mudar um pouco esse ritmo aí da relação, você que aspirasse logo a atravessar, passar por essa fase. Então por isso que você está mais focada no futuro. É porque você não vê a hora de passar por essa fase para que venha uma fase melhor, né? Você espera, você tem a expectativa de que virá uma fase melhor, porque eu te vejo aqui um pouco otimista também com relação ao futuro, né? Agora, já começa daí, você está mais focada no futuro, a pessoa amada, ou seja, a pessoa com a qual você se relaciona, está mais focada no presente, tá? E o que que indica? Indica, assim, que enquanto você já está naquela vibe de superar obstáculos, a outra pessoa ainda está paralisada pelo próprio obstáculo. Entende? A outra pessoa ainda não tem uma postura tão focada, com tanto enfoque, com tanta força e vigor assim quanto você, no sentido de se direcionar para o seu futuro e de vislumbrar, de ter uma visão da relação de vocês após esse desconforto, né? Pode parecer o que eu estou falando, você pode sentir um pouco de dificuldade de encaixar, mas eu vou começar a fazer a leitura aqui carta por carta, você vai ter mais noção disso que eu falei logo no início, tá bom? Bom, vamos começar aqui. Passado recente. Passado recente é essa primeira combinação. Já vem falar aqui, ó. Já vem falar de notícias de coisas de realizações que vocês não poderão cumprir. Ou seja, notícias de realizações de coisas obstruídas no caminho de vocês, de situações obstruídas que você, no passado recente, já começou a ver que algo não daria certo aí, que algo não daria para ser realizado como você havia planejado, havia vislumbrado, havia se empenhado para tentar concretizar, não é? Aqui logo em seguida, vem me falar, pela própria combinação, vem me falar de um pouquinho de desespero, um pouquinho de perda de tranquilidade, e por isso também talvez aí de você nessa situação de estar um pouco mais ansiosa, que fala de um pouco de perda de tranquilidade, como se você passasse, pelo menos nesse passado, a olhar mais para os obstáculos do que para os caminhos, o aspecto positivo, não é? Então, o que que acontece? Você aprendeu, uma lição você aprendeu, agora você está mais positiva, né? Pelo menos assim, nesse seu momento, você se encontra em uma situação mais positiva, de mente mais positiva e mais aberta para o futuro, né? Mas nesse passado recente mostra você aqui com uma sensação de como se estivesse desenganada, desesperada por alguma coisa que te afligia e que te tirava a paz, te tirava o sossego por conta dessa realização não concretizada, por conta dessa notícia indesejada de coisas que você não poderia realizar, tá? Aos poucos eu vou detalhando, eu vou dando mais informações sobre esses acontecimentos, tá? Aqui fala de um pouco de desgaste, tá? Mas fala que esses projetos não realizados, esses projetos não conquistados, não superados, que eu acredito muito
que esses projetos eles sejam mais na área aqui de provavelmente algum planejamento que vocês tenham feito para se aproximarem mais, né? Talvez alguma festa, talvez alguma viagem, talvez alguma coisa assim, e acabou que vocês tiveram um atraso, um empecilho, alguma complicação. Eu sinto muito essa energia